E muita gente passaram pelo Mevan, a gente nunca sentamos com as pessoas que chegavam e diziam: ó, você está chegando agora, aqui é desse jeito. Não, nós entendemos que todas as pessoas, elas vêm deixar um pouco de si e levar um pouco de nós. Isso que é o Evangelho de Cristo. Ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar nada. E nunca teve uma direção. Só que cada um de um jeito, como o Beto falou. O Beto estudou nos States, irmão. Eu lembro, eu pequeno, minha avó dizendo assim: rapaz, vocês têm que ir, ser os meninos estudiosos, para ir para a estranja. Você pode se assentar, fica à vontade. Nós vamos ter tempo aqui de... O pregador aqui é o Beto, é o Éder, é o Júnior. Eu sou pregador, mas eu sou contador de história. E daí a gente lembra, né, de Beto criado nos States, estudou lá, já pensou, rapaz? E mais que isso, um cearense nos Estados Unidos, mano. E a gente nunca sentou, nunca alinhou, nunca fez nada, mas está indo todo mundo para o mesmo lugar. Cada um do seu jeito, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua medida, mas juntos, unidos no mesmo propósito, né? E sem combinar nada, sem falar nada. Ontem, quando eu falei de Neemias, já estava no coração do Beto. Não é uma coisa, aquele pregador que diz assim, né? Hoje está muito cheio disso, né? O cara chega nos lugares e diz assim: ah, irmãos, eu estava aqui com a mensagem pronta. O esboço aqui, Deus trocou o meu esboço. Por isso que eu já não faço esboço. Eu não dou trabalho para Deus para precisar trocar o meu esboço. Se é um trabalho que Deus não tem comigo, é precisar trocar o meu esboço. Porque eu não tenho. Então Deus não vai ter esse problema. Só que durante essa caminhada toda, tudo que nós nos preocupamos é nos tornar uma mensagem. Mais do que palavras bonitas, querido. Eu não sou contra, não. Eu sou um cara que eu escuto muita gente. Eu ouço muitas pessoas mesmo. Olha, aquele leitinho daquela vaca, a leite das vacas criada pelas anãs virgens da ilha de Madagascar, né? Então é esse mesmo. É esse aqui mesmo. Aleluia. Já pensou, irmão, pregar com café com leite? Esse copo aqui eu não sei. Isso aqui é coisa americana, Beto. Aí é contigo. Isso aí é coisa americano, tem que ser com o Beto, né? Duas colheres, tá, Beto? Duas. Aí, queridos, converge para o mesmo lugar, a gente se torna a mesma a mensagem, porque mais do que palavras bonitas, nós estamos vivendo dias que é necessário viver bonito. As mensagens, ela alcança as pessoas, é bom, mas o que transforma a vida das pessoas é testemunho. Eu falei lá na convenção do Mevan e eu tenho vivido isso. Dias que, se você não tiver nada para dar, dê exemplo. Se você não tiver nada para dar, dê testemunhos. Uma vida bonita, querido, ela impressiona muito. Uma vida bonita, ela tem poder de transformar em todas as áreas. Mas para isso você precisa entender a sua medida. O que é viver bonito para você? Viver bonito é andar na sua medida, andar naquilo que Deus chamou você para ser. Amém? Feche teus olhos um pouquinho, põe a mão sobre o teu coração. Aleluia. Sim, Deus. Obrigado, Beto. Te amo, meu amigo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Ei! E
enche-me até que em mim se age só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deus, Tu és bom em todo tempo, Senhor. Nosso desejo é ser usado pelo Senhor dentro do propósito da nossa vida, Senhor. Não sermos maiores, mas também não sermos menores daquilo que o Senhor nos criou para ser. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu e o Renan, nós temos uma história junto. O Renan já caminha com a gente há 14 anos. Tivemos o privilégio de ter o Renan como um fruto da nossa vida, porque foi para isso que nós fomos gerados. Que nós não fomos gerados para dar resultado, viu? Às vezes a instituição, às vezes as demandas da vida, ela exige resultado das nossas vidas, e nós fomos gerados para dar frutos, porque o que permanece não é o resultado, o que permanece é o fruto. O resultado, quando você não estiver dando mais, talvez você seja botado de lado. Talvez quando você deixar de ser útil, você deixa de ser importante. E o fruto não. O fruto, ele permanece para sempre, cara. Anos vão passar e você vai olhar e vai dizer: eu marquei a vida daquele cara. Os netos dele vão dizer: na vida do meu pai, na vida do meu avô, passou um cara que mudou a vida dele. Esses são os homens que entendem o propósito, que tudo que fizerdes, fazede como ao Senhor e não aos homens, sabendo que fomos chamados para praticar justiça e equidade. A justiça é nós, querido. A justiça tem a ver com nós, tem a ver com a nossa vida. Deixamos de praticar aquilo que é errado e nos tornamos justos. Isso é bom, cara. Mas a equidade ela sobrepuja a justiça. A equidade é disposição de reconhecer o direito dos outros.
Esses dias que nós estamos vivendo, querido, não tem mais a ver com o que eu penso, não tem mais a ver com o que eu quero, tem a ver com aquilo que precisa ser feito, tem a ver com aquilo que vai realmente mudar a vida das pessoas, tem a ver com aquilo com que realmente vai trazer algo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E você nunca vai conseguir ganhar de Deus, irmãos. Você nunca vai conseguir ganhar de Deus. Não tem como você se favorecer pessoas, não tem como você ajudar as pessoas a transformar a vida delas e não ser abençoado por Deus. Quando nós cantamos essa música ela era o nosso hino lá na comunidade terapêutica. Eu e o Renan tivemos uma história lá, e nós cantávamos ela para aqueles meninos, porque o melhor lugar que Deus gosta de estar é no meio de corações arrependidos, irmãos. Rapaz, era lindo de ver aqueles homens arrependidos. Mas amanhã eles vão usar droga. Mas o amanhã não me pertence, cara. É isso aí. Eu sabia que aquela noite que eles estavam ali, mães estavam lá e iam dormir sossegadas. Eu sabia que esposas estavam sossegadas. Mas o amanhã, ele vai voltar para a droga. Eu digo, o problema é dele, cara. Eu vou trabalhar como se eu fosse salvar todos. Eu vou trabalhar como se eu fosse salvar todos. Então essa era uma das músicas lá, que era um dos hinos. Sonda-me, me conhece, Senhor, porque tudo que Ele precisa é nos sondar. E Ele conhece, tá, irmãos? Isso que me constrange, porque Ele me conhece. E mesmo me conhecendo, me usa. Mesmo sabendo quem eu sou, cara, Ele age através da minha vida. Esse Deus não é jeito, cara. Esse Deus não é jeito. A gente diz, sonda-me, me conhece, transforma-me. É isso que Ele quer fazer, Ele quer te transformar. E depois eu não sei você, e essa música, depois de um tempo, nós começamos a ministrar em alguns lugares, né, Renan? Aí nós saímos, nós estávamos na classe C, lá na casa de operação era a série C. Aí agora nós já estamos na série B, então nós já somos convidados para ir em alguns lugares já. Já passamos no sábado à tarde, já é transmitido sábado à tarde. Já estamos na série B, então a gente já passamos para a série B, começamos a ser convidados para ir em alguns lugares. E sabe o que é lindo, cara? Que quando a gente começa a desenvolver algo em Deus, a gente começa a dar ideia para Deus do que Ele pode fazer com a gente. É verdade ou não é? A gente vem para o Senhor e diz assim, Senhor, eu me rendo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, mas, eu estou pensando aqui, que se o Senhor quiser me botar lá naquele lugar lá, é assim ou não é, irmãos? A gente dá ideia para Deus do que Ele pode fazer com a gente. E essa música é isso. Essa música, ela dá ideia para Deus do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Ele diz assim, Senhor, por que o Senhor não me usa? Por que o Senhor não me faz como um farol que brilha à noite? Mas muitas das vezes a gente canta e não sabe nem o que está cantando, irmãos. A gente só está repetindo frases. A gente diz, Senhor, eu quero ser como um farol que brilha à noite. Irmãos, nós moramos aqui. Se você for ali, Itajaí, se tiver o prazer de visitar a cidade mais linda do Brasil, Itajaí é lindo. Você vai ver que ali nós somos boca de barra. Nós temos um porto. E ali tem 2 faróis, irmãos. E o farol, ele só tem um objetivo: sinalizar um caminho. O farol, ele sinaliza um caminho e ele identifica um perigo. Ele aponta um caminho, e sinaliza um perigo. É isso que é o dever do farol. E lá o farol, ele está apontando para o navio e dizendo, tem um porto. E se o navio parar no farol, é acidente. Então nós dissemos para Deus que queremos que Ele nos transforme como um farol, mas queremos parar as pessoas em nós. Aí nós dissemos, não, Senhor, eu sou o farol, mas navio que para em farol é acidente. Navio, ele para no porto, irmãos. E interessante que tem navio que passa pelo farol, que ele passa carregado, irmão. Mas não é o farol que decide o que vai acontecer com ele, é o porto que vai tirar a carga.
Uns precisam descarregar, outros passam vazio. Eu não sei como você chegou aqui nesses dias. Nós só vamos sinalizar, querido. O que vai realmente tirar o peso é o porto. O porto seguro. E tem uns que só precisam trocar a carga. Talvez você só está carregando a coisa errada. Talvez você só está carregando o produto errado, irmão. Você foi criado para carregar, fazer algo. Você está fazendo algo que você não foi chamado para fazer. É que alguém decidiu. Ele viu uma oportunidade na sua vida de transformar você num transporte clandestino. E isso me chama muita atenção, cara. Por farol que brilha à noite me atrai. E depois nós damos outra ideia para o Senhor. Senhor, então se não der como farol, faz-me como um ponte sobre as águas. E se você for hoje no Wikipedia? Wikipedia. Na minha época era na Barça. Quem ia aqui para a biblioteca estudar na Barça? Oh meu Deus, a Barça era tremendo. Tudo que a gente queria saber estava na Barça. Agora tem no Wikipedia. Bota lá o Wikipedia, ponte. Sabe o que vai aparecer? Acesso. Aí nós falamos que queremos ser ponte. Mas a ponte, irmãos, tem que ser sobre as águas. Senão ela é viaduto. Ponte que não é sobre as águas é viaduto, querido. Então a ponte sobre as águas. E você não constrói em cima de ponte. Quem constrói em cima de ponte ou embaixo de ponte é invasor. Se parar em cima de ponte dá transtorno, irmão. É terrível. Então acesso é para ser livre, viu? Você que tem pedido para Deus para ser acesso do Senhor, seja livre de tudo, querido. Até de você mesmo. Seja livre das suas vontades. Eu sei que é difícil, irmãos. Seja livre dos seus desejos. Seja livre das pessoas, cara. Como eu falei, a gente trabalhou na comunidade. E a gente pregava muito salvação. Uma vez eu pregava muito Marcos 2. Marcos 2, durante muito tempo, foi a mensagem da minha vida. Os carregadores de cama. A Bíblia diz que, sabendo que estava em casa, 4 homens conduziram um paralítico em cima de uma cama. E interessante que daí chegaram na casa onde Jesus estava, que tinha tanta gente que eles não conseguiam passar pela porta. Na época, Deus me mostrava 2 tipos de crente: o espectador, né? O telespectador e o carregador de cama. E o que só quer estar onde Jesus está, irmão, ele acaba atrapalhando os outros, dá mais trabalho. Ele só quer estar onde Jesus está, ele não quer mudar a vida de ninguém. Não me tira daqui, estou aqui cheirando o pé dele. Meu irmão, a fé sem obra é morta. Aí tem os carregadores de cama. Marcos 2 fala que 4 homens, sabendo que Jesus estava em casa, sabendo do poder que Jesus tinha, das obras que Jesus estava fazendo naqueles dias, curando, libertando, eles lembraram de um amigo necessitado. É o mesmo, por isso que eu digo, troça, cai tudo no mesmo lugar. Neemias, sabendo da desolação dos seus irmãos, se moveu. Agora pergunta para mim, o quanto que esse amigo conhecia esses 4 irmãos, que ele se sujeitou a andar em cima de uma cama carregado por esses homens, que ele se sujeitou a subir num telhado. Ele precisava confiar. Primeiro que a gente quer que as pessoas façam parte da nossa vida, que elas sigam o nosso exemplo, mas nós não passamos confiança para elas. Nós não passamos segurança para elas. E aqueles homens se sentiram seguros. Eles disseram, não, esses caras aí, eu vou porque esses caras são... E chegaram na casa que Jesus estava, não puderam passar na porta, eles poderiam ter voltado, poderiam dar desculpa, né? Ah, poxa, viu, tentamos, cara, não deu, dessa vez não deu. Poxa, tentamos, viu, nós tentamos, tu viu que nós fomos lá, te pegamos, mas não dá aí, não dá para passar. Mas quem dá desculpa não dá resultado, irmão.
Eu me lembro uma vez que eu voltei a morar em Luiz Alves. Eu morava em Luiz Alves, eu morei Luiz Alves é uma cidade muito boa para morar. O restaurante lá fecha para o almoço. Moramos lá, morei 7 anos nessa cidade. E quando eu voltei a morar em Itajaí, eu fui morar na casa da minha mãe. E chegando, eu já vou ler a Bíblia, viu, irmão? Eu já vou ler a Bíblia. Nós estamos numa reunião de evangélicos, de crentes. E eu fui morar na casa da minha mãe e eu estava mexendo, era final de ano, eu estava mexendo nos brindes que eu tinha ganho para os meninos da casa de recuperação, no porta-mala do carro. E era shampoo, sabonete, desodorante, umas camisetas. E chegou um menino especial, parou do meu lado e disse: o senhor vai morar aqui, né? Eu digo: vou morar aqui. Oh, que bom. O senhor é pastor, né? Eu digo: sou pastor. Ele disse: oh, que bom, hein? Vai morar um pastor aqui na nossa rua. Olha só, irmão, os loucos não errarão o caminho do céu. Os loucos sabem, irmão. Aí aquele menino olhou para mim e disse, outra coisa que ele perguntou: o senhor não tem nada para me dar? Porque não adianta, pastor. As pessoas vão sempre entender que o pastor tem que dar alguma coisa. E naquele dia para ele era propício, irmão. Aquele kit de higiene para ele era necessário. O urubu perto dele voava numa asa só, na outra se abanava. Pensa num guri desprovido de banho, fedendo. Aí eu dei aquele kit para ele e disse: poxa, né? Fiz uma boa obra hoje, dei um kit de higiene pro guri. E eu comecei a observar a vida daquele menino. Um dia aquele menino estava tomando café, sentado no meio-fio na casa de um irmão, de um vizinho, perdão. Na outro dia almoçando na casa do outro, na frente da casa do vizinho, sentado no muro. E eu comecei a observar, eu digo: poxa, essa rua aqui é interessante, estão cuidando do menino. Era uma família muito desordenada, a família dele. E eu digo: poxa, uma rua, estão cuidando dele, olha que legal. E chegou o bendito dia que ele bateu na minha porta. Aí ele falou: ô pastor, tem um cafezinho? Eu digo: tem, querido, peraí. Começo de mês, irmão, até queijo e presunto tinha, né? Queijo, começo de mês tem queijo e presunto. Peguei 2 pãezinhos com queijo e presunto. Peguei um copo com café com leite, um copo descartável, né? Porque é um menino morador de rua. Quando eu fui levar, e se você observar, irmãos, e se você entender, Deus fala com a gente, viu? Mas como diz o meu irmão Luiz Hermínio, você não tem que só ouvir o seu, você tem que continuar ouvindo. Porque se Abraão só tivesse ouvido, não tivesse continuado a ouvir ao Senhor, ele tinha sacrificado Isaac. Então eu ouvi a voz de Deus que disse no meu coração: tu vai fazer igual aos outros? Digo: Aí eu voltei, peguei a chave do portão, abri o portão. Eu disse: ô João, senta aí, entra aí, João, mas senta aí na outra ponta da mesa. A mesa estava na rua ainda, era uma varanda lá na casa. Verãozão, janeiro, Itajaí. Aí você imagina qual casa que ele escolheu para fazer todas as suas refeições. A mesa faz diferença, irmão. A mesa faz diferença. É muito melhor comer na mesa do que sentado no meio-fio. O problema é que o púlpito tirou o lugar da mesa na igreja. Púlpito eu não sou contra, não. Púlpito é bom, mas é lugar de um homem só. A mesa é a mesa da comunhão, cara. Onde pode chegar de bicicleta, pode chegar de carro importado, pode chegar sujo, pode chegar com o terno do Ricardo Almeida. Vai sentar na mesma mesa, comer da mesma comida, porque é filho do mesmo pai. Só que começou a esfriar, e agora a mesa que era na varanda foi para dentro da cozinha. E agora já estava ficando meio difícil lidar com o João. Um dia, o Davi hoje tem 11 anos, né, Júnior? A Vanessa estava grávida do Davi. A Vanessa, nós chegamos na nossa casa, eu e o Júnior chegamos da panificadora, bolo, coca. Aí ele estava do lado de fora do portão, o João. Eu disse: o que foi, João? Mas antes disso, deixa eu te falar. O que é desculpa e o que é vontade, viu? O que é desejo? Quando Deus proíbe Adão de comer do fruto,
Já deu um desejo no coração dele na hora de comer, irmão. Vontade, nós vamos ter todos os dias da nossa vida, viu? Desejo, nós vamos ter todo dia da nossa vida. Eu vou nos lugares, eu brinco, e as pessoas pensam que eu falo brincando, mas é uma verdade. Faz 22 anos que eu não uso droga, que eu não bebo, irmão. Mas Deus amado, mas tem dia que eu passo prova. Quer ver aqui quando eu vou para a praia aqui, ó, que eu passo na van, pego aquela minha bermuda de arara. Eu tenho uma de arara e uma de abacaxi. Aí eu sento lá na areia da praia, irmão. Aí vem os alemãos, você sabe, tem uns irmãos aqui, nossos descendentes alemãos, sabe como os alemãos gostam de uma beer? Aí eles vêm lá de Blumenau, Pomerode, eles vêm com aquelas caixas de isopor, aquelas caixas de sonho, aqui já começa. O meu pé já começa a fazer buraquinho na areia, irmão. Eu digo, Jesus amado, como é que vai ficar esse negócio aqui agora? Aí, eles têm o cooler agora. Na minha época era caixa de isopor, agora é cooler. Aí eles abrem aquele cooler, tiram uma lata amarela desgraçada de dentro, irmão. Nessa hora o diabo aguça até a tua audição, faz assim, aí você diz assim, pastor, você tem vontade? Eu digo, vontade? A minha boca enche de água, irmão. A minha boca enche de água, eu fico doido para entrar dentro daquele cooler. Mas só porque, mas por que então que não faz? Eu digo, sabe o que é que eu não faço, cara? Não é porque é pecado. É porque em Juízes 13 eu li que mais uma vez o Senhor entregou o seu povo na mão dos filisteus por 40 anos. Porque nem tudo que é ruim é do diabo, viu, irmão? E nem tudo que é bom é de Deus. Deus entregou o povo na mão dos filisteus. Só que Deus agora, o mesmo Deus que cria a diversidade, é o Deus que cria a condição de livrar, irmão. Só que nem sempre é do jeito que a gente pensa. A maioria das vezes é com os improváveis. Aí isso que eu fazia, que eu entendi que o anjo apareceu para uma mulher, disse, uma mulher estéril, disse para ela que ela ia gerar um filho, mas ela tinha algumas regras a seguir. Que ela não ia poder beber bebida forte, que ela não ia poder comer coisa imunda e que ela não ia passar a navalha na cabeça do menino. Então eu não bebo, eu não uso droga, eu não me prostituo, não é com medo de ir para o inferno, porque o meu Deus é perdoador, irmãos. Nada que eu fizer de ruim vai fazer com que Deus me ame menos. Mas sabe por que eu não faço? Porque eu não quero contaminar o que eu estou gerando. Não tem a ver com o proibido, não tem a ver com o pecado. Tem a ver porque eu estou gerando um libertador, irmãos. E eu não sei muita coisa do diabo, mas uma coisa eu sei, que o diabo não tem poder, mas ele tem legalidade. Então se nós, homens de Deus, posicionados no Senhor, tudo que nós não podemos dar é de legalidade para Satanás, irmãos. Amém? Não podemos. Então Adão, ele teve vontade desde o primeiro dia que Deus proibiu. Mas sabe quando ele pecou não foi quando ele teve vontade, ele pecou quando teve a desculpa. Ele teve a desculpa, irmão. E ele também, ele não era nem o desejo de saber o gosto da fruta. Era saber o que é morrer, porque Deus assim, disse para ele, o dia que tu comer tu vai morrer. O que é morrer, se até então não tinha morrido nada na terra? Que dúvida, hein? Só que daí num dia, a Eva come, né? Aqui nem... Eu gosto de falar de mulher quando tem mulher presente. Quando não tem mulher presente eu nem falo dela. Ele come, aí Deus, sabendo de todas as coisas, porque Deus sabe, irmãos. A gente cantou aqui, sonda-me, me conhece, ele sonda. Deus sabe. Mesmo no dia que Adão falhou, quem faltou no compromisso foi ele, não foi Deus. Viu, irmão? Deus nunca vai faltar no compromisso com você. Ele tem um compromisso contigo e ele nunca vai falhar. Sempre a parte fraca é a nossa. E Deus aparece, Adão, onde é que está o Adão? Deus já sabia, né?
Aí Adão aparece com a folhinha. Ô Senhor, o que foi, Adão? Onde é que tu estava? Eu vi que eu estava nu. Aí Deus: Adão, quem te mostrou que estava nu? Comece, Adão. Deus sabia, mas Deus, pecado tem nome. Pecado tem nome, irmãos. Dá nome para aquilo que você pratica, que você precisa renunciar. Chega diante de Deus, se expõe, diz: olha Deus, eu tenho problema nisso, me livra. Ah, mas Deus sabe. Não, mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. Aí Deus olha para ele e diz: tá, pai, mas daí comer, chega assim, ó. A mulher, ele nem botou a culpa na Eva, não, ele botou a culpa em Deus, viu? E Deus, eu estava aqui tranquilo, o Senhor me arrumou esse problema. Estava aqui só eu, os bichinhos aí, animados. Então, ele botou a culpa na Eva para arrumar a desculpa. Era só ele ter se confessado, irmão. Era só ele ter esperado Deus lá na hora. Se ele marcou, não falta não, cara. Se ele marcou, vai. Teu pecado não te afasta de Deus. A única coisa que te afasta de Deus é a falta de arrependimento. Nada te afasta de Deus, só falta de arrependimento. Então foi assim comigo. Chegamos lá em casa, o João do lado de fora. Eu disse: o que foi, João? Ele disse: a pastora não deixou eu entrar. Cheguei lá: o que foi, Luciano? O João está ali fora. Ulisses, hoje tá a minha cunhada estava grávida na época. Assim, Ulisses, eu vomitei, não dá para chegar perto dele. Eu digo: então tá bom. Fui lá, peguei uma fatia de bolo de cenoura, cobertura de chocolate, um copo de Coca-Cola. Estou indo levar para o João. Como eu falei, Deus tem que continuar ouvindo, viu, irmão? Na hora você quer fazer lá. Aí Deus assim: tu vai fazer igual aos outros? Só que agora eu tenho a desculpa. A mulher que tu me desse. Só que não tem desculpa não, irmão. Daquele dia em diante começou a acontecer na minha casa o dia do banho do João. E para não constranger ele, entramos eu e ele pelado debaixo do chuveiro, com a Scott Bright com o lado verde na mão. Ele olhava para mim e dizia: esse pastor. Eu lavei as axilhas dele, a suvaquicilha e até o chamagaia dele eu lavei, irmão. Dizia: deixa eu botar essa cabeça de pinto para fora aqui para tirar esse sebo aqui. Lavei pinto, bunda, raspei o sovaco, raspei o saco dele. E daquele dia em diante nós criamos o dia do banho do João na nossa casa. Eu gostava, eu só estou falando isso porque já se passaram 10 anos. Naquela época eu nunca falei para ninguém, ninguém sabia. Ninguém sabia, a não ser a minha família. Mas eu morei 1 ano naquela casa. Hoje eu não estou mais lá, irmãos. Eu não estou mais lá e eu acompanho o João faz muito tempo. Ele não anda mais sujo. Ele não come mais nas calçadas. Tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. Se não tiver o que dá exemplo, cara. Nada do que você fizer vai ser em vão. Nada. Talvez você não entenda hoje. Hoje está aqui com o Renan. Quantos estão sendo abençoados com esse grupo de louvor aqui? Quantos creem que o Renan é um homem de Deus? Mas se você conhecesse ele há 14 anos atrás, você não ia dizer isso não. Né, Renan? Você dizia: esse aí... Nós não tínhamos uma bola de cristal para saber que 14 anos depois nós estaríamos aqui com homens vindo de tantos lugares do Brasil. Pessoas aqui do Amapá, do Macapá, de Manaus, de Belém, do Pará, da Pato Branco, Araçatuba, olha aí. Oh meu Deus. Itajaí, Santa Catarina, oh aleluia. Navegantes, tem até do Belchior, tem gente do Belchior aqui do Gaspar. Cabo Frio, eita, mora bem também, hein, irmão? Cabo Frio, dá licença. Olha aí. Nós não tínhamos uma bola de cristal adivinhando que 14 anos depois o Renan ia estar um homem ungido, que passou o pior processo que um homem pode passar, perder um filho, e isso não mudar a condição da vida dele.
Isso não fazer com que ele deixasse de acreditar nas promessas do Senhor. Mas nós lemos Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7 ou ainda com 8, porque tu não sabes o mal que há de vir sobre a terra. Pior que nós queremos, sabe o que acontece? A igreja quer ser muito previsível, irmãos. A igreja quer ter muito controle. Dá o controle, cara. Nós queremos ser muito previsíveis. Nós queremos uma igreja adivinha, uma igreja mística, que adivinha o futuro. Se nós tivéssemos olhado só para aquilo que o Renan era naquele tempo, nós não estaríamos desfrutando daquilo que ele é hoje. Mas nós vimos no versículo 5 de Eclesiastes 11 que diz: assim como tu não sabes o caminho dos ventos, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha para o teu irmão e diz: é Deus que faz, cara. Não deixe o seu julgamento interromper aquilo que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Não deixe a sua percepção, não deixe a sua... Como é que você olha para a pessoa e vê nela a interpretação? Não, impressão. Não deixe a sua impressão dominar aquilo que Deus colocou dentro de você, cara. Deixa pôr para Ele. Tudo o que fizer de fazer de como o Senhor. Vivemos coisas extraordinárias, tivemos dificuldades imensas, mas sobretudo guardamos a fé, sobretudo acreditamos que o Senhor é fiel. Vamos voltar para a música aqui. O café já esfriou. Esse café foi feito no vulcão, né, irmão? Meu Deus, café quente. Ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Abrigo, ninguém mora em abrigo, viu? Abrigo é lugar de passagem. Abrigo é um lugar de descanso. Você descansa, você se hidrata, você se alimenta, mas você vai. É isso que nós somos na vida da pessoa. Quando nós declaramos que damos a ideia para Deus nos usar como um abrigo no deserto, não deixe as pessoas morar na sua vida. Não dê medida para as pessoas que não são a delas. Porque cada um tem a sua medida, irmãos. Cada um tem a sua medida. A gente quer dar uma medida para todos. A gente quer interferir na medida das pessoas. A gente quer dar uma medida que não é a dela e não funciona. Se não for a dela, não vai funcionar. Noé, irmãos, viveu num tempo terrível. Foi ou não foi? Imagina o tempo que não é. Nós fizemos comparação dos tempos de hoje, com os recursos que temos. Os tempos de Noé eram muito mais difíceis e não tem os recursos que temos, irmãos. Um tempo tão difícil que Deus se arrependeu de ter feito a maior criação dele. Ele disse: eu me arrependo de ter feito o homem. E ele dá uma palavra, ele libera: vou arrancar da face da terra todo ser que respira. Foi ou não foi? Só que Deus se arrepende de novo, que a Bíblia diz que ele achou Noé. Se ele achou é porque ele ficou procurando. Ele disse: meu Deus, será que não tem? Mas aquele ali é o Mino. Não, aquele ali é o Júnior, o Ulisses, os filhos da Roseli. Não. Nós ia na festa das tias, da festa da família. As tias escondiam a bolsa com medo de nós roubar elas, irmão. E nós roubava. As tias tinham razão. Aí imagina Deus olhando: mas é esse? Não, esse aí não pode. Esse estudou para ser médico. Esse vai ser médico. Como é que ele vai transformar uma cidade se ele é médico? Não, pastor, não pode ser médico e pastor. Por que não? Porque tem uns que foram chamados só para fazer, irmãos. Eu fui chamado só para ser. Graças a Deus, eu rasguei minha carteira de trabalho. Eu já não gostava muito mesmo. Eu já não era muito fã mesmo. Quando Deus me deu uma oportunidade, a primeira oportunidade, sim, não era muito. Eu já aproveitei, eu digo: vai que Deus volta atrás.
Tem pessoas que foram chamadas só para ser, mas tem pessoas que foram chamadas para fazer e ser. Aí a gente quer dar destino, quer dar medidas para ela, dizer para ela: não, tu tem que deixar de ser isso para ser isso, ou tu tem que ser só isso. Não, cara, eu não consigo ser outra coisa, irmãos. Eu fui chamado só para fazer o que eu estou fazendo. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que conseguem agir em outras áreas. A medida dela é diferente da minha. Tem pessoas como o pastor Fernando, que é médico, e ele consegue agir. Amém? Tem pessoas que são empresários e conseguem ser. Não se preocupe, querido, escuta, não fique lutando. Ai meu Deus, e agora eu vou ter que escolher se eu fico com a minha empresa, se eu fico com a igreja. Cara, se você fizer as duas com a mesma intensidade, entendendo que é uma casa que você está edificando, não importa se é uma igreja, se é uma empresa, se você está fazendo com o propósito do Senhor, continua lá, cara. Deus é um pai bom, Ele jamais vai colocar você numa saia justa dessa, irmãos, de você ter que escolher. Só que se você tiver que largar, aí não adianta também ficar insistindo. Amém? Glória a Deus. Estava onde, Renan? Me ajuda? Abrigo no deserto. Não, mas eu estava falando do Noé ainda. Que o Noé, Deus olhou e achou Noé. É esse cara aí. Agora você imagina quantos anos Noé tinha quando Deus apareceu para ele pela primeira vez? 500 anos. Porque ele levou 100 anos para fazer a arca. Então você imagina um cara que serviu um Deus, acreditou num Deus 500 anos, que não tem o que eu e você temos, que é o Espírito Santo de Deus. Imagina as surpresas que nós vamos ter no céu. Porque a escatologia fala muita coisa do céu. Eu tenho um céu eu tenho uma impressão do céu que é do meu jeito, irmão. Eu tenho a impressão do céu que eu vou chegar lá, vou ver todo mundo. Vou ver Abraão, Davi, Moisés, Noé. Noé vai estar brincando assim na beira do rio com um barquinho, né? Quer chegar para Noé e dizer: Noé, rapaz, que fé, Noé. Tu tinha 500 anos quando Deus apareceu para ti pela primeira vez, foi para te dar uma notícia ruim. Imagina só nós ficava todo dia pedindo: Deus, me visita. Todo dia me responde: Deus, o que é que eu faço? E Deus falou contigo uma vez só, cara. E tu ainda nem pediu para ele confirmar: ó Deus, o Senhor conhece a minha mulher, vai lá falar para ela também. Porque a gente é assim, né? Deus fala com a gente: o Senhor conhece a minha mulher, fala com ela também, porque se o Senhor falar com ela, aí é para mim. Não teve isso, não é? Bateu no. Não, Senhor, é isso aí para fazer, eu vou lá, vou falar com meus filhos. E 100 anos depois ele coloca a mulher e os filhos no propósito. Vou encontrar Abraão, dizer: Abraão, cara, que desprendimento é esse? Teu pai era um homem bem de vida, rapaz. Deus mandou tu sair de perto do teu pai, tu saiu, ainda levasse o teu primo, teu sobrinho de carona. Depois tu estava bem de novo, tu deixasse teu sobrinho escolher para onde ir. Nós ficava lá brigando por uma posição, cara. A gente ficava bravo quando o irmão era ungido pastor na nossa frente. E tu deixou Ló escolher o melhor lugar para ir. A gente estava sempre querendo o melhor lugar, a gente disputando o lugar, irmão. Que lugar de desprendimento é esse, Abraão? Chegar para Davi, vou dizer: Davi, cara, que lugar de arrependimento é esse que tu encontrou em Deus, cara? Deus te amava, Davi. Tu aprontou, cara. E que lugar que certeza de perdão de Deus é essa que tu tinha, ao ponto de entrar no santo dos santos, cara, correndo risco de vida, porque tu tinha certeza que Deus te perdoou. Vou encontrar, esse eu vou ter uma conversa séria com ele. Eu vou chamar. Eu vou dizer: meu Deus do céu, Salomão, tu tá doido, Salomão. Salomão do céu da minha alma, 1000 mulheres, Salomão, eu tive uma só, deu tanto trabalho, Salomão. Ela não está ouvindo, não vai passar para ela depois, hein? Eu digo: Salomão, eu tive uma só, me deu tanto trabalho, Salomão. Como é que tu desse conta de 1000? Tu és doido, cara. Mas saiba, irmãos, que eles também têm uma curiosidade a nosso respeito. Imagina ele nos chamando assim, dizendo: ô Beto, vem aqui. Ô Jean, vem aqui. Ô, vem aqui. Fala uma coisa para nós, Celso.
Como é que é ter Deus morando dentro de vocês? Porque nós não tivemos isso. Saber que homens que marcaram a história têm uma curiosidade ao nosso respeito. Eles não tiveram algo que nós tivemos por o amor que Jesus teve por nós, que colocou o Deus vivo morando dentro de nós, irmãos. Agora vamos voltar. Noé recebe a mensagem. Noé encontrando Deus, não é dizendo: Deus, eu sabia que o Senhor existia. Eu sabia, eu fui afrontado quantas vezes, mas eu sempre falei no seu amor. Não sei se você já viveu isso. Nós vivemos isso no meio da nossa família, irmãos. Porque o dia que nós resolvemos, nós três, a viver para o Senhor. Hoje as pessoas veem a gente numa condição boa, morando numa casa. Um irmão me deu uma casa para morar. Faz 10 anos que eu moro numa casa de um irmão, de graça, sem pagar aluguel. O irmão olhou para mim e disse: pastor, eu tenho uma palavra de Deus para cuidar do senhor. Eu digo: oh Deus, glória a Deus, o senhor é bom. Falou com o irmão certo. Porque às vezes Deus até fala, mas fala para o irmão errado. Falou para o irmão certo. Que bom, obrigado, Senhor. É esse cara mesmo que o senhor tinha que falar. Aí ele assim: ó pastor, enquanto o senhor morar na minha casa, o senhor não vai pagar aluguel. Aí você tem que entender quando Deus está no negócio, irmão. Eu olhei para ele: irmão, pode ser para sempre. Eu vou ficar para sempre. As pessoas veem as pessoas cuidando da gente, parando para tirar uma foto. As pessoas às vezes acham que a gente está buscando esse lugar, porque as pessoas pedem uma foto nossa. Vê o nosso irmão em tantos lugares, vê o Júnior lá no Nordeste, vê os filhos, nossos filhos dando fruto. As pessoas, como dizia lá no mundão, né? Só vê as cachaças que eu bebo, não vê os tombos que eu levo. Saber que o começo não foi isso. Saber que o começo, os nossos parentes, tendo mercado, diziam assim: manda eles orar por Jesus deles, por Jesus dele levar comida na casa deles. Aí a hora que esse Jesus veio, dá vontade de cantar, irmão. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, dava vontade de cantar na hora. Mas pior que a gente, sabe o que é o melhor? É que nada disso nós fizemos. Hoje nós somos luz na vida deles. Hoje quando eles têm uma necessidade, é para nós que eles ligam. E a gente não fica dizendo: mas aquela... Não, cara. Tudo que Deus fez em mim não é para fazer através de mim, é para ser através da minha vida. Deus quer ser através da minha e da sua vida, querido. Agora imagina Noé podendo dizer assim: sabia que o Senhor existia. Sabia do Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é maravilhoso. Noé, mas escuta aqui, Noé, ó. Andei falando umas coisas aí, Noé. O que o Senhor falou, Deus? Rapaz, eu falei que eu vou tirar da face da terra todo ser que respira. Deus, o Senhor falou isso? Falei. Quem poderá me socorrer? Cadê o Chapolin Colorado, irmão? Só que, como eu falei, o Deus que cria a diversidade é o Deus que tem a solução, irmãos. E o que Deus deu para Noé não foi uma planta de um barco, foi a medida da salvação. Quantos creem que Deus poderia ter tirado Noé da terra, ter mandado o dilúvio e depois ter devolvido Noé na terra? Quantos creem? Então deixa eu desanimar você. Deus não podia, porque Deus tinha liberado a sua palavra, Beto. Deus falou: eu vou tirar da face da terra todo ser que respira. Então o que Deus deu para Noé não foi a planta de um barco, foi a medida da salvação. Deus disse: filho, eu liberei, eu não posso voltar atrás da minha palavra, mas eu tenho aqui um plano. Se tu fizer com essa medida aqui, filho, se tu fizer com essa altura, se tu fizer com essa madeira específica, filho, se tu botar a janela nesse lugar, se tu botar a porta nesse lugar, vai salvar tu e a tua casa e aqueles que acreditarem em ti. Hoje não é diferente para nós, irmãos. Ainda existe um plano de salvação para a nossa vida, que agora não é mais um barco, mas ainda tem uma medida
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz de Jesus, ela me salvou, cara. Mas o que vai transformar a minha vida é a minha cruz, é a morte, que tem uma medida, é o meu tamanho, é o teu tamanho. O problema é que a gente quer mudar a medida dos outros. Nós não fomos chamados para mudar a medida de ninguém, irmãos. Nós fomos chamados para viver a nossa medida. E se nós vivermos a nossa medida, nós vamos transformar vidas. Porque aqueles 4, voltar lá no 4 homens da cama. Dá certo, obrigado, Espírito Santo. O mais lindo de tudo, aqueles homens, sabe o que é que eles fizeram? Eles quebraram o telhado. É o que Deus está fazendo nesses dias. Deus está rompendo coberturas, irmão. Coberturas que estão impedindo as pessoas de chegarem a Jesus, Deus está arrancando, viu? E sabe o que é mais lindo? Aqueles homens depositam aquela cama diante de Jesus. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Porque para perdoar pecado, cara, ei, para curar, você pode curar em nome de Deus. Para curar, você pode dizer que o Senhor, teu meu Deus, te cure. Para salvar, você pode dizer: Senhor, teu Deus, me toque na tua vida e te salve. Perdão, para salvar não. Para salvar você tem que morrer por elas. Jesus só pôde salvar aquele menino porque ele ia morrer por ele. E ele salvou, irmãos. Aí, sabe mais, e o curar é consequência, viu? Não atrai as pessoas prometendo para elas coisas que Deus não quer dar. Fale para elas da salvação. E se Deus curar, é você e Deus. Ele tem poder, se Ele quiser Ele pode. E prosperar, Ele tem poder. A riqueza do mundo está na mão dele. Mas Ele só vai fazer isso se Ele quiser. Eu não vou te prometer coisas que Ele não quer dar. Eu não vou falar para você coisas que Ele não vai fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele vai salvar a sua vida, porque Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por nós, irmãos, em nome de Jesus. Noé está lá. Agora ele constrói a salvação, liberta a sua família. E por causa dele, se ele tivesse mudado 1 metro naquela medida, eu e você não estaríamos aqui hoje. Então dê para as pessoas, cara. Faça com que as pessoas andem na medida delas. Em nome de Jesus Cristo. Faça com que as pessoas andem na medida delas. Agora tem o mais importante de todos. E nós não lemos a Bíblia ainda não. Vamos ler, calma. Nós vamos ler a Bíblia. Como flecha que acerta o alvo. Qual é o objetivo da flecha? Acertar o alvo. Mas quem define o alvo? É o arqueiro, irmão. A flecha é só um instrumento. Só que flecha tem processo, viu? Flecha tem processo. Antes de ir para o alvo, ela vai passar pela aljava, irmãos. E a aljava é terrível. Na aljava você não vê nada, só vê um monte de flecha. Aí você pensa assim: meu Deus, eu vou ter que disputar com essas flechas tudo aqui. Que hora que vai chegar a minha vez? Você começa a se comparar, entra no lugar de comparação. Pais sem propósito fazem isso com os filhos. Criam filhos de comparação dentro de casa. Pais sem propósito, eles fazem com que os filhos comecem a se comparar. Ele torna filhos competidores dentro da sua casa. Porque ele faz os filhos trabalharem pelo resultado e não por propósito. Não faça isso com seus filhos, querido. Eu não estou falando só os que são gerados da sua vida, não. Aqueles que você gerou espiritualmente. Flecha que acerta o alvo é isso. Vai para a aljava. A aljava é lugar de disputa, irmão. Um monte de flecha junto, terrível. Só que, e sabe o que é mais terrível ainda? De vez em quando vem aquela mão. A mão da esperança. Ela chega perto, irmão. Quando chega perto, sabe aquela vez que chega bem perto, você diz: agora sou eu. Ele vai e pega do lado. Aí você diz: não acredito que ele pegou o outro no meu lugar. Deus jamais vai pegar alguém no seu lugar, irmão. É porque você tem um alvo específico. No tempo certo, na hora certa, Ele vai te usar. Ele não vai botar outro no seu lugar.
Jamais. Aí o bendito dia que ele te alcança. Agora tem o processo do arco. O processo do arco é pior do que o da aljava, irmão. Porque o arco ele te aperta. Oh, meu Deus. Ele tem que apertar para você não fugir. E sabe o que é mais ainda? Ele começa a te puxar para trás, irmão. Aí você pensa assim, meu Deus, mas eu quero ir para frente. Para trás eu vou sozinho. Me ajuda a ir para frente, Senhor. Para trás deixa que eu vou sozinho. E sabe o que é o mais terrível de tudo? Que nesse processo que ele está te passando para trás, você passa pela aljava. E te dá saudade da aljava. Aí você perde o foco. Só porque está exprimido. Só porque está indo para trás. Você sente saudade da aljava. Ai, meu Deus, bom mesmo é quando eu estava lá na aljava. Meus irmãozinhos tudo do meu lado, me dando segurança. Agora o ponto de vista muda, irmão. É terrível como a gente tem tendência a mudar o ponto de vista dependendo da situação que nos encontramos. Como é terrível isso para nós. Dependendo da situação a gente muda o ponto de vista. Aí o Deus que falava já não fala mais. Aquilo que Deus falou já não é mais a nossa verdade. Porque eu estou sendo exprimido. Porque eu estou indo para trás. Mas quanto mais para trás você for, querido, mais condição de acertar o alvo você tem. E sabe o que é o mais lindo de tudo? De tudo. É que Deus está fazendo transição nesses dias. Porque tem muita gente aqui, muita, não é pouca, que está deixando de ser arco hoje. Deixando de ser flecha. E está se transformando em arco. Melhor do que ser flecha é ser arco, irmãos. Porque você não sai do lugar. Você só envia as flechas. Você não acerta o alvo, nunca. Mas você nunca sai da mão do arqueiro. Você não acerta o alvo nunca, mas nunca sai da mão do arqueiro. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Agora vamos ler a Bíblia. Já fizemos a introdução. Eclesiastes 12. Versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como os aguilhões e como os pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Congregações pode ter muita, mas pastor é um só. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Deixa eu dar uma paradinha aqui só para dizer para você. Quando o escritor de Eclesiastes fala que não há limite para escrever livros, não é livro só o limite de escrever livros em si. É porque todas as invenções, todas as criações, elas eram registradas em livros. Então ele estava dizendo aqui que não há limites para criar, não há limites para desenvolver, não há limites. E ele fala, o muito estudar é enfado da carne. Não quer dizer que você não tem que estudar, irmãos. Eu não tive oportunidade. Eu sou um pastor feito a facão, irmãos. Verdade, eu tenho dificuldade para ler a Bíblia, então eu ouço a Bíblia. Hoje o que eu mais faço na minha vida é ouvir a Bíblia. Eu tenho, como é que é aquilo que eu tenho? Déficit de, como é que é? Déficit de atenção. É, TDAH. E eu devo ter o triplo, né? Eu tenho esse negócio aí, déficit de atenção. Oh, meu Deus do céu, tem déficit de atenção. Então eu tenho dificuldade de ler, de escrever, de atenção, de guardar. Então eu sou muito criativo de história. Então eu sou muito do ouvir, eu ouço muito. Então eu ouço a Bíblia. Mas eu estou escrevendo um livro, irmãos. Mais lindo de tudo, em setembro, no retiro de pastores, eu vou lançar um livro. Eles estão me... Era para lançar em dezembro, era para lançar em janeiro. Vamos crer que vai ser em setembro agora. Amém.
E sabe o que é que é mais lindo? Porque eu não sei escrever. Eu ia para a escola comer merenda e pegar piolho, irmão. Terminei a 8ª série porque eu levava fruta para professor. Meu pai nós tínhamos verdureira, eu levava fruta para professor e eles me passaram, para não se incomodar mais comigo. Parei de estudar na 8ª série. Dificuldade de atenção, dificuldade. Mas tem uma cabeça fértil, também uma cabecinha desse tamanho, né? Inteligente, fértil, criativa. E eu vou ter vontade de escrever um livro. Tenho vontade, eu tenho muitas histórias, eu tenho muito desejo de tocar vidas, de ser. Eu sou muito falador, aonde eu chego, eu fico escutando, eu leio muito jornal, cara. Eu assisto muito jornal, eu escuto muita coisa, notícia, eu sei a respeito de tudo, irmão, se você me perguntar. Sei do que está acontecendo na política do Brasil, sei, quando eu sento para falar com as pessoas, o filho do Júnior mesmo, o João, um dia que estava lá em casa, ele olhou para Penélope e disse: Penélope do céu, o teu pai tem mais projeto do que o Lula. Eu planejo, se você sentar comigo aqui agora, cara, eu vou planejar você, lá em Mauá hoje tem um ônibus que atende morador de rua. Um dia eu estava na casa do pastor Wagner, de cara, se eu fosse tu aqui, eu pegava um ônibus, cara, fazia um banheiro dentro do ônibus, levava, eu tenho você pastor que está aqui, eu tenho um sonho, sabe do que? Eu tenho um sonho de ter um ônibus, salão de beleza, irmão, para parar na frente do presídio, sabe aqueles presídios que as mulheres vão visitar o marido, que elas vão de um dia para o outro, chegar na frente daquele presídio, parar aquele ônibus. Eu não fiz ainda, mas eu já sonho com isso faz muito tempo. Hoje tem uma panificadora montada lá na casa de recuperação, ninguém sabe, mas eu orei 3 anos e meio num forno, irmão, coberto por um lençol. Todo dia eu botava a mão naquele forno e dizia: vai ter uma panificadora. E a panificadora está lá, e aí não dão nem um pãozinho para me comer da panificadora. Eu sonho, eu crio, então não tem, e o livro vai sair, irmãos. Mas sabe quem é que escreveu o livro? O Renan. Abacuque 2 diz: escreve a visão em tábuas bem legíveis, para o que correndo passa possa ler e corra com ela. Escreve a visão. Eu não sei escrever, então eu escrevi na vida desse menino, e eu tenho certeza que tudo que ele escreveu naquele livro é realmente o que eu penso e o que eu vivo. Morou na minha casa há 4 anos e meio, me conhece, viu eu brigando. Eu nunca levei a minha esposa para o quarto para brigar escondido, não, já briguei com ela na frente dele. Um dia ele vai casar, eu digo: meu filho, para brigar com mulher, vem cá que eu vou te ensinar como é que briga com mulher. Que é terrível. Terrível aquele cara que ele casa, irmão. Ele casa, ele acha que vai entrar no mundo de fato. Ei, você não casa para ser feliz, irmão. Você casa para fazer a mulher feliz, cara. O problema é esse. Aí tem cara que chega: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, nós nunca brigamos. Rapaz, eu tenho um medo de quem nunca brigou. Ministério que diz: agora eu não sei o que está acontecendo, nosso ministério nunca teve uma confusão. Eu tenho um medo, irmão. O dia que brigar, separa. Não sabe brigar. Não sabe brigar, o dia que brigar, separa. É assim no ministério, a gente constrói as coisas juntos. Você acha que eu concordo com tudo que o Beto é? Ou você acha que o Beto concorda com tudo que eu sou? Mas as nossas diferenças não nos separam, rapaz. Ela nos une, porque o propósito é o mesmo. Então não tem isso, irmãos. Então eu não escrevo, mas o Renan vai escrever. Já escreveu, o livro já está escrito. Daí até eu ia botar... Conhece o livro do Jackson? Não. O livro do Jackson se chama Noiva Adúltera. O título do meu vai ser Os Filhos da Mulher do livro do Jackson. Não é mais, não é mais. Não é mais, não. Não é mais, não é mais. Mudou. O título do livro é Amor, o Evangelho dos Improváveis. É forte, irmão. E versículo 19 de Eclesiastes 12 diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, é de tudo, irmãos, o fim é: teme a Deus e guarda
os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém, queridos? Obrigado pela tua palavra, Jesus. Vai em 1 Samuel 13. Chorou, já vamos terminar. Chorou, eu quero. Então, 13. Tinha que ser, 13. Oh, meu Deus. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Sabe por que Deus rejeitou Saul? Não foi pelo pecado dele, foi porque ele não guardou os mandamentos do Senhor, irmãos. E Samuel disse para ele: cara, se tu tivesse guardado os mandamentos, o Senhor teria perpetuado o teu reinado para sempre. Agora, porque tu não guardaste os mandamentos, já tem buscado o Senhor para si, o homem segundo o seu coração. Isso daria outra ministração, mas eu vou deixar para o retiro do ano que vem. Porque eu creio num ambiente de transformação nesses dias, nesse lugar. Eu creio num ambiente de renúncia, porque é o que nós precisamos ter. Para cumprir os mandamentos do Senhor, nós temos que ter renúncias, irmãos. Um ambiente de entrega, porque para cumprir os mandamentos do Senhor, nós temos que nos entregar verdadeiramente. E um ambiente de verdades, tem que ser verdadeiro, viu? Então nós vamos ministrar uma canção aqui. Você que está aqui nessa noite, nessa manhã, perdão. Você que está aqui nessa manhã, querido. Você que veio para esse retiro com um objetivo só: não ser mais o mesmo. Você veio com o objetivo de cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você não veio atrás de uma mensagem só. É muito pouco você vir atrás só de uma mensagem. Você veio atrás de algo que realmente vai transformar o seu ministério, seu sacerdócio. Eu creio, querido, eu creio num Deus que tem poder. Eu desfruto desse Deus, eu degusto dele todos os dias. Eu amo esse Deus mais do que tudo. Esse Deus, ele mudou a nossa história. Esse Deus, ele, com todos os nossos erros, dificuldades que ainda praticamos, ele ainda continua acreditando em nós. Ele ainda continua investindo na nossa vida. Se você está aqui nessa manhã, querido, e você entendeu que não dá mais para dar desculpa, que você precisa dar frutos para o Senhor, que você quer ouvir a voz de Deus, e para encerrar, eu esqueci de falar uma coisa. Eu sabia que eu estava esquecendo algo. Eu esqueci o esboço, não trouxe o esboço hoje. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que não basta só ouvir ao Senhor, tem que ver o que Deus está vendo. Quando Deus rejeitou Saul, Deus elegeu Davi. E Deus chama Saul, e eu estou crendo que nós estamos num tempo de transição. Então não adianta só nós ouvirmos a Deus, nós temos que ver o que Deus está vendo. Deus rejeita Saul, elege Davi e manda Samuel na casa de Jessé ungir um rei para ele. Samuel ouviu a Deus, não ouviu? Ouviu, ele foi. Só que chegando lá, ele não viu o que Deus estava vendo. Ele quis fazer do jeito dele. Ele olhou para o primeiro que apareceu. Ele olhou ele que... Cara, os homens que Deus estão levantando hoje não tem cara de rei, irmãos. Tem cara de gente. Jesus era tão gente, que Judas, para mostrar quem ele era, teve que dar um beijo nele e disse: ó, o que eu beijar é ele. De tão gente que ele era. Os homens que Deus está levantando esses dias, eles não têm cara de rei, mas eles são homens segundo o coração de Deus.